Em Marcos capítulo 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Em Lucas 18, 35, chegando Jesus em Jericó, a entrada de Jesus em Jericó. Em Lucas 19, capítulo 19, versículo de 1 a 10, é a entrada de Jesus em Jericó, a chegada de Jesus em Jericó. No Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 16, parágrafo 4. Jesus entra em Jericó e Zaqueu, ele sabia da chegada de Jesus, ele resolve se preparar e subir numa árvore bem grande e aguardar a passagem do mestre. E Jesus, quando entra em Jericó, ele avista Zaqueu de longe e fala: Zaqueu, desce daí depressa, eu preciso me alojar hoje na tua casa. E todos olharam, murmurando um a um, falando: ele vai se hospedar na casa de um homem de má conduta. Zaqueu era chefe dos publicanos, cobrador de imposto, era secretário da Receita Federal de Roma, era um homem muito rico, muito poderoso, era um homem baixinho, ele tinha um coração muito grande, mas ele estava vivendo conflitos. Ele era um homem muito odiado também pelo povo, por ele ser cobrador de imposto, né? Então, Jesus pede para que ele prepare, para que ele possa se alojar. Zaqueu desceu depressa, como eu desceria também, rapidamente de qualquer lugar, e arrumou a casa para receber Jesus. E Jesus entra ali, ele se ajoelha e fala: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu fiz mal a quem quer que seja, eu pago 4 vezes mais. Eu também posso pedir: Senhor, eu errei muito nas minhas existências passadas e errei nessa também. Né? Se eu fiz algo que prejudicou tanta gente assim, me ajuda para que eu possa fazer alguma obra maior e possa quitar essas dívidas através da caridade, através do amor, através de alguma responsabilidade maior. E Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, essa casa hoje recebeu a salvação, porque você também é filho de Abraão. Eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Jesus sabia da entrada dele em Jericó, sabia que ele ia encontrar com Zaqueu, porque o pai conhece o filho, ele sabe a condição do filho, e ele falou que ele também era filho de Abraão, então ele tinha linhagem com Abraão, né? A linhagem dele era com Abraão. Então ele fala: eu vim para salvar, para procurar o que estava perdido. Então ele sabia da existência, do sofrimento do Zaqueu, sabia do comportamento do Zaqueu, e ele mudou a vida do Zaqueu naquele dia. E tem a passagem de Jesus em Jericó, na saída, em Lucas 18, 35, que é o cego Bartimeu, que se destacou muito, né? Porque depois de ler, eu fiquei sabendo que em Mateus capítulo 20, 29 e 34, Jesus não curou só o Bartimeu, ele curou na saída 2 cegos, mas o que mais se destacou foi Bartimeu. Bartimeu saiu em Lucas 18, 35 e saiu no capítulo de Marcos, capítulo 10, 46 e 51. Então, quando Jesus estava saindo, aquela multidão seguindo Jesus, ele começa a gritar: quem está aí? É Jesus de Nazaré. Ele começa a gritar. Mas por que ele começa a gritar? Porque o Bartimeu, ele tinha cegueira material, mas ele tinha o olhar espiritual. Ele conseguia saber de Jesus. Ele sabia como era Jesus. E ele começou a gritar, porque ele sabia que Jesus não ia deixar ele sem resposta. E todos empurrando ele, falou: não, para de barulho, não incomoda o mestre. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta a um dos seus discípulos: vai lá, traz o homem aqui. Só que Zaqueu, ele tinha naquela época a capa que todos os cegos tinham de proteção, de pedinte, que tinham que ter uma capa. Ele não pensou 2 vezes, ele largou aquela capa dele e foi atrás do mestre, porque ele sabia do efeito que ia ter
o encontro com o mestre. Ele não pensou, eu tenho que pedir bens materiais. Não, ele só queria enxergar. Porque ele tinha visão espiritual. Ele só era cego materialmente. Tanto é que ele se destaca na Bíblia em Lucas, em Marcos e em Mateus. Então, só em Mateus que eu descobri que Jesus curou 2 cegos na saída de Jericó. Entendeu? Tá em Mateus capítulo 20, 29 e 34. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.